Olá, bom dia. Meu nome é Andréa Sanjade e hoje, junto com Nelson Sanjade, vamos receber para conversar Amir Haddad. Amir Haddad, que dispensa maiores apresentações, é diretor de teatro, criador do grupo Tá na Rua, professor honoris causa da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Para falar brevemente sobre Amir Haddad, conto que ele nasceu em Minas Gerais e foi levado ainda menino para São Paulo. Foi como aluno de Direito no Largo de São Francisco que descobriu o teatro e a sua vocação. Foi movendo esse dom que durante os festivais promovidos por Pascoal Carlos Magno, os festivais de teatro de estudantes, conheceu Maria Silvia Nunes e dela recebeu o convite para vir ministrar uma oficina de teatro em Belém. Ao que Amir Haddad, como que cumpre uma profecia, disse sim, sim, e mergulhou numa aprazível Belém dos anos 60, num Brasil que apontava para uma bela experiência de nação. Foram 3 anos de extraordinária beleza e grande aprendizado, como vocês verão, Amir conta. E é sobre esse período que vamos falar nessa manhã chuvosa, enquanto o Amir toma café da manhã, antes de partir para os grandes festejos do dia. Hoje, dia de São Jorge da Capadócia. Hoje, realizamos aqui a nossa gravação e Amir, o festejo do padroeiro do Grupo Tá na Rua. Fique conosco e um bom dia. Maria Silvia costumava dizer, citando Jean Barrot, que o teatro foi o primeiro soro que o homem inventou para se proteger da doença, da angústia, para acomodar o desassossego e para desacomodar o desejo aqui no sentido de vida, né? O teu encontro com a Maria Silvia foi num momento muito fértil, muito lindo, vocês jovens, lindos, os dois ganhando prêmio naquele festival do Pascoal Carlos Magno. E é sobre esse encontro, é sobre essa soma de ações e de amor pelo teatro que é a nossa conversa. A nossa conversa é uma conversa, celebração, como aquelas que tu fazes no Tá na Rua. É uma celebração do encontro de vocês e do encontro que gerou tantos projetos, tantas coisas pela vida de vocês, uma amizade que durou a vida inteira e uma amizade que segue inspirando outras pessoas. A tua amizade com a Maria Silvia, pelo menos o que eu posso avaliar pessoalmente e com as pessoas em torno que eu conheço, é uma amizade que inspira pela fidelidade, pela honestidade, pela parceria, que foi real, foi de verdade, né? Então, a nossa conversa é sobre isso, tá? O Nelson vai fazer a primeira pergunta e eu sigo conversando. Tá ótimo, querida. Vamos lá, tudo que você falou é verdade, viu? Muito bem, Amir. A gente queria começar com uma pergunta, recuando, na verdade, um pouco no tempo, né? Pedindo aí auxílio da tua memória, que nos é muito importante, né? Nos é muito preciosa. Vamos para o ano de 1959. E esse ano parece, para a gente, ter sido muito importante para ti e para Maria Silvia, né? Ambos foram premiados no 2º Festival Nacional de Teatro de Estudantes, que foi realizado em Santos, né? Do Pascoal Carlos Magno. Pascoal Carlos Magno, ele próprio. Então, você recebeu o prêmio de melhor diretor e o prêmio Globo. E a Maria Silvia recebeu o prêmio de melhor diretora e o prêmio França. Você foi premiado pela direção da peça A Incubadeira, do José Celso Martinez Correia, e a Maria Silvia foi pela direção de Édipo Rei, de Sófocles. E você representava o Grupo Oficina e a Maria Silvia representava o Norte Teatro Escola do Pará. A gente gostaria de saber, Ami, se foi nessa ocasião que vocês se conheceram, ou se foi no festival anterior.
Queríamos saber também se tu assististe à representação de Édipo Rei que a Maria Silvia fez, né? Queria que tu falasses um pouco desse momento, desse festival em especial, desse momento de encontro com a Maria Silvia. Olha, você pedir coisas da memória de uma pessoa de 85 anos é um pouco complicado. Mas são coisas que são indeléveis, que você lembra sempre. Eu conheci a Maria Silvia num festival, mas eu não lembro em que festival, se foi em Santos ou se foi em Porto Alegre. Eu acho que nós estivemos juntos em 2 festivais, mas o espetáculo dela era o Édipo Rei, mas ela já tinha aparecido muito forte com Morte e Vida Severina, o espetáculo que ela fez do texto João Cabral de Melo Neto, que foi uma revelação para todo mundo. E fazer teatro, que é um teatro, mas tão poético, e ela fez, era muito bonito. Ela ficou conhecida por esse trabalho, e o Carlos Miranda também. A sensação que eu tenho é que nós ficamos amigos instantaneamente, nem nos conhecemos, nos reencontramos, nos reconhecemos. Eu acho, eu não tenho certeza, que eu já conhecia e já era amigo da Angelita, a irmã mais velha da Maria Silvia, que vinha muito a São Paulo, da época eu morava em São Paulo. E a gente tinha sempre um bom contato com ela. Depois dela, nós conhecemos a Maria Silvia. A Maria Silvia com um trabalho de teatro. A Angelita fazia outra coisa, era professora, fazia outra coisa. Mas a minha ligação com a Maria Silvia foi tão instantânea, tão profunda, tão forte, que ela se transformou na maior amiga da minha vida de todos os tempos. De todos os tempos. Ela até hoje me faz muita falta mesmo. Eu sinto pena de não ter como falar com ela, de como ligar para Belém e falar com ela, de como pegar um avião, saltar e ir direto para a Estrela, ficar com ela. São coisas importantes da minha vida que me fazem muita falta o tempo todo. Eu fico todo o tempo imaginando como será que está a casa ali na Travessa da Estrela. Está inteira, está mantida? Como é que estão os arranha-céus ali em volta? Como está a vida? Eu não perco essa memória, é muito antiga e muito nova, muito viva dentro de mim. E a Maria Silvia também. Eu tenho muita vontade de me encontrar outra vez com a Maria Silvia, muita mesmo. Eu vou acabar me encontrando com ela, mas é uma saudade muito grande mesmo. Ela foi e tem sido a melhor amiga minha de todos os tempos. Ela me apoiava, ela me dava força, ela me estimulava, ela me incentivava. Era muito bom, viu, gente? Se eu pudesse, eu voltava atrás e ia morar em Belém do Pará outra vez. Naquela Belém do Pará. Década de 60, né, amigo? Década de 60, nós nos encontramos em 59. Logo no início. Essa é a outra pergunta. Em 63, a Universidade Federal do Pará criou o serviço de teatro, que ficou sob a direção de Benedito Nunes, e ao qual estava vinculado o serviço do curso de formação de ator, coordenado por Maria Silvia. Além dos professores locais, ela contratou vários jovens professores de outros estados, e parece que, nesse sentido, a Angelita também intermediou para trazer você e o
Carlinhos. Carlos Eugênio. Carlos Eugênio Marcondes de Moura. Esse contato que ela tinha tido contigo no festival, depois vocês se encontraram de novo em Porto Alegre, e ela fez o convite, ao qual você atendeu imediatamente, né, Ami? Imediatamente. E contratou outros jovens profissionais que depois fizeram carreira, como o Carlos Eugênio Marcondes de Moura, o Rodrigo Santiago, o Paulo Vilaça, o Marcos Gianecchini, Lineu Dias, a Yolanda Amadei. Você concedeu há pouco tempo uma entrevista e disse que esse período foi um dos mais felizes da sua vida. Você chegou a residir na Casa da Estrela e manteve, desde então, uma sólida amizade, como confessou agora. Conte-nos como foi esse início do curso de formação de ator da UFPA, qual disciplina que você ministrava, onde as aulas aconteciam, como foi a recepção do curso para os alunos, né? Como você sentia a vida do curso em Belém e como era o convívio na Casa da Estrela. Foi uma novidade muito, muito grande para mim. E como que eu vou dizer? Eu estava sem lugar em São Paulo. Eu não estava no melhor dos mundos e abandonei tudo e fui para Belém do Pará. Eu não estava satisfeito em São Paulo com o que eu estava fazendo, com o que eu tinha. Eu tinha recém-fundado o Grupo Oficina com o Zé Celso e tinha dado muito bem, tinha feito 2 peças dele, a última era Incubadeira, dirigida por mim e para o Grupo Oficina, mas depois essa relação, essa amizade nossa, essa parceria se desfez e ele ficou com o Grupo Oficina, vamos dizer assim, e eu fiquei avulso no Teatro Profissional de São Paulo, sendo eventualmente convidado para dirigir peças. Eu acho que cheguei a dirigir algumas peças mesmo. Trabalhei para a Companhia Nídia Alicia, Sérgio Cardoso, dirigindo o Teatro Bela Vista, dirigi peças para ela. Fiquei um diretor profissional. Muito jovem, muito festejado pela juventude, por ter talento precoce, e estava bem situado, vamos dizer assim, no mercado. Mas eu não estava nem um pouco satisfeito, porque a minha origem era um grupo de teatro, era oficina e escola de teatro. Eu sempre tive coletivo à minha volta, e eu estava isolado. Então, quando a Maria Silvia me perguntou se eu queria ir para Belém do Pará, eu não tive a menor dúvida. Eu aceitei na hora, mas na hora mesmo. Ela já tinha, eu acho, consultado outras pessoas que achavam um absurdo até ela convidar. Como é que se convida alguém de São Paulo para ir para Belém do Pará? Como é que você convida alguém para sair da máxima da civilização, do melhor do Brasil, para se internar na floresta amazônica, um lugar que ninguém sabia nem onde era? Entende? As pessoas não queriam nem cogitar de ir para Belém do Pará. Quando ela falou comigo, eu não tive a menor dúvida. Eu falei, meu Deus, que coisa boa, o mais longe possível de São Paulo. Eu quero ir para outro lugar, eu não conhecia o Brasil. Eu achava que o Brasil era o Teatro de Arena, o TBC e o restaurante Gigeto. Eu tinha certeza que o Brasil era só isso, só isso. Eu falei, não, eu quero sair. Ela convidou, eu não tive dúvida. Imediatamente, eu fui para Belém do Pará. Era a previsão, era um curso de iniciação ao teatro que a universidade estava fazendo, e era ficar 1 ano na cidade, trabalhando lá. Eu fui, era Quintino Bocaiúva, número 35, eu acho. Era uma casa ali na Quintino, quase esquina com a Gentil Bittencourt. E era uma casinha bonita, dessas casas paraenses, e o curso era ali. Ela já tinha regimentado um grupo de alunos, com pessoas que nunca tinham feito nada e com pessoas que eram
expoentes da vida cultural da cidade, como Cláudio Barradas, que era um ator super conhecido, tinha uma vida intensa e que também veio para a escola de teatro para se encontrar comigo, com a Maria Sílvia, com o que a gente pudesse fazer. E, mais tarde, com o Carlos Eugênio Marcondes de Moura, que veio para fazer a preparação vocal, e, mais tarde ainda, logo depois, com a Yolanda Amadei, também de São Paulo, que veio para fazer a parte de corpo, de expressão corporal. E, assim, a gente formou um núcleo básico de professores da escola. Esse núcleo foi se transformando à medida do tempo, mas mantendo esse padrão. Depois vieram o Paulo Vilaça, nosso amigo também, e o Rodrigo Santiago, que foram nos substituir Carlos Eugênio. O Rodrigo, acho que me substituiu quando eu vim embora para o Sul, voltei para o Rio de Janeiro, nem voltei para São Paulo. Agora, então, era isso. E tinha ali um grupo de pessoas jovens, com pessoas mais velhas como Barrada, trabalhando. E a ideia era fazer um ano de curso, de iniciação ao teatro. E eu seria o professor de interpretação. A Maria Sílvia e o Abenesto davam aula de história do teatro e essas coisas, davam outras matérias. E eu fazia o curso de interpretação antes de virem a Yolanda e o Carlinhos para fazer corpo e voz. Isso foi depois que aumentou. E eu fiz. Eu não tenho uma memória pormenorizada dessas coisas. Mas você vê, para uma pessoa que foi lá para ficar 1 ano e ficou 3 anos, implantou uma escola de teatro e formou uma turma para vir embora, é porque deu muito certo, porque as coisas se enraizaram, as coisas vicejaram, frutificaram, entende? E eu me dei muito bem em Belém do Pará. Minha origem era o interior de São Paulo, eu não era uma pessoa das metrópoles, eu era do interior. E Belém era uma cidade que ficava entre uma possível metrópole, que acabou se tornando, e uma cidade do interior. Então, tinha um tipo de vida ali que não me espantava de jeito nenhum, era normal. A precariedade de alternativas e de coisas que a cidade grande oferece, e Belém não oferecia. Mas me oferecia conforto, me oferecia trabalho, me oferecia sobrevivência confortável, porque a universidade pagava um salário razoável para o professor, entende? Me oferecia o apoio e a amizade de pessoas como a Maria Silvia, o Benedito Nunes, a Angelita, a irmã dela, entende? E os outros todos que estavam em volta, como o Daniel, também, que era um ator bom, o Eduardo, que eram do grupo dela, no Norte Teatro Escola, de quem eu acabei ficando amigo. Eu não senti falta de nada do Sul, nada. Tudo que eu deixei para trás ficou para trás. Eu não tinha o que fazer em São Paulo. São Paulo não cabia eu e o Zé Celso juntos. Entende? Não dava para nós dois. Eu sentia que eu estava ali num lugar esquisito e que ele estava ocupando espaço e eu não sabia onde eu ia parar, dirigindo peça para as companhias, entende? Então, eu saí fora. Na verdade, acho que eu fui embora para escapar do Zé Celso. Deixei a cidade para ele. Falei, Zé Celso, enfia São Paulo no cu, pronto, não quero. E fui embora para Belém do Pará e conquistei o Brasil. Ganhei o Brasil, ganhei a Amazônia, ganhei um conhecimento gigantesco, vi o tamanho da minha ignorância, como eu não sabia nada. Nossa, enquanto o avião sobrevoava a floresta amazônica, a gente veio com pane, era um avião quadrimotor, e a gente veio com pane em 2 motores. O avião só tinha 2 motores funcionando. Eu, tolamente, olhando a janela, eu achava que o piloto tinha desligado para descansar o avião. Entende? Eu não tinha nenhuma maldade na cabeça a respeito de avião. Eu achava que ele desligou os motores para descansar. E ele atravessou a floresta amazônica muito mais devagar, porque só tinha 2 turbinas ligadas. E
quando chegamos em Belém do Pará e aterrissamos, é que eu senti o burburinho, a preocupação, a Maria Silvia também preocupada, porque sabia que o avião estava em pane. Então, havia uma tensão muito grande. Mas eu desci do avião limpo, como é que Inocente, né? chama? Inocente. Inocente, totalmente inocente, feliz, saltitante, entende? Não sabia de nada. E desci em Belém e fiquei lá. Foi assim a minha chegada num avião nessas condições. E já na primeira noite eu tinha um encontro na escola de teatro. Foi essa noite que eu saí pisando na grama molhada da Travessa da Estrela, da Casa da Estrela, muita água, e eu perguntei para a Silvia se a gente acostumava, ela falou que não acostuma, não. Eu falei, então é assim, porque chuva no sul tem dia que chove, depois fica o mês não chove, então não tem tanta água, mas lá tinha água. Eu me transformei numa pessoa anfíbia. Entende? Agora, em nenhum momento eu falei que merda que eu fiz, que eu estou fazendo aqui. Em nenhum momento, de nenhum dia, nenhum momento de todos os anos que eu passei aí, eu me arrependi de ter ido. Nenhum momento. Eu acho que é pelo contrário. Eu falei, graças a Deus, isso já tomou numa salvação para mim. Eu era muito jovem, eu era talentoso, era intuitivo, mas eu não tinha uma solidez na minha formação, não dava tempo, e eu já consumido pelo ofício, pela profissão, em São Paulo eu não tinha tempo de ler um livro direito, não tinha tempo de nada, era um atropelo muito grande. Em Belém, eu me sosseguei, eu pude ler, eu pude aprender, vivendo em contato com essas pessoas, o Benedito e Maria Silvia e Angelita, numa casa rodeada de livros, onde o conhecimento era muito cultivado, onde se levava muito a sério, até exageradamente essas coisas, algumas pessoas diziam. Mas, para mim, era um ambiente muito saudável para um jovem como eu completar sua formação intelectual e, principalmente, adquirir uma certa erudição, né? Cultural, de variedade de informações. A Casa da Estrela era uma casa muito linda, vocês todos conheceram, e do lado direito, né, do lado esquerdo de quem entra da casa, tinha aquela biblioteca enorme, cheia de livros, e depois de discos e de CD, e aquilo ali era um universo muito grande, era muito importante. E do lado direito tinha uma torrezinha onde o professor Benedito ficava escondido da sua torre, produzindo os livros todos que ele produziu, os artigos, o pensamento e tudo. Ele era estudioso, ele passava a noite estudando. Era um ambiente muito legal. Muitas vezes, eu, recém-chegado da cidade grande, morando em apartamento, eu tinha dormindo numa casa praticamente isolada, não tinha nem os arranha-céus que tem do lado hoje, eram casas de todos os lados, e à noite eu tinha sobressaltos incríveis, porque eu escutava barulhos e eu achava que a casa estava sendo invadida, o que era. Eu fui acostumando depois que eram mucuras, né? As mucuras andando no teto, entende? Eu nem sabia o que era mucura. Aí eu estava aquilo lá, falei, em pânico, eu apavorado, levantava correndo, ia lá no escritório, o Benedito trabalhava a noite inteira, falei, Benedito, tem gente forçando a casa, ele falava, é mucura, Mira, é mucura. O que é mucura? Eu falei, mucura é o gambá que está aí. Aí ele muitas vezes veio comigo, saiu comigo, foi para o fundo da casa, no escuro, com a lanterna, mostrando para mim que estava tudo bem, que era para eu ficar sossegado, que eu podia voltar para dormir, entende? E ele voltava para o estudo dele e eu voltava para a minha cama um pouco mais sossegado. Mas eu tive muitas vezes esses pavores noturnos. Eu acho que não era tão ligado ao fato de ter medo de alguma coisa me atacando, mas era um pavor de estar vivendo uma realidade totalmente nova. Entende? Eu, um jovem, entende, muito
ainda com muita coisa para fazer, sendo professor encarregado de uma cadeira de interpretação numa escola de teatro, numa universidade, e eu com essa responsabilidade inteira. Eu nunca fui medroso, eu sempre tive coragem, sempre fui desbravador, sempre meti as caras, sempre fui muito intuitivo, e sempre deu certo muitas minhas coisas, mas isso não evitava de jeito nenhum medo, uma insegurança, como é que eu, com 22, 23 anos, estou dando aula numa universidade, num curso de teatro, convidado pela minha amiga e querendo, de todas as maneiras, corresponder à confiança que tanto ela quanto o professor Benedito depositavam em mim. Então, isso eu acho que se traduzia, às vezes, em terrores noturnos, em pesadelos de acordar assustado e achar que tinha gente da casa, e o professor Benedito ia paciente comigo, de lanterna na mão, me mostrar o fundo do quintal, dizer que não tinha bicho nenhum ali, não tinha ladrão, não tinha nada. Mas eu tive muito isso. E, eu pensando aqui, eu acho que esse medo noturno que eu tinha lá na Estrela, o lugar que eu adorava, ele nunca diminuiu muito. Eu só fui me sentir seguro e calmo durante a noite quando eu me mudei para um apartamento na Rua Gentil Bittencourt, porque aí eu estava na forma de residência que eu conhecia, morar em apartamento. Então, eu tinha vizinho de um lado, eu tinha vizinho do outro, o prédio não era grande, mas era um conjunto de apartamentos onde eu vivia, e era Gentil Bittencourt, quase esquina com a Quintino, então era um quarteirão, menos de um quarteirão de distância da escola de teatro, onde eu trabalhava e dava aula. Ali eu me instalei na Gentil, e dali eu só saí para voltar para o que seria São Paulo, mas aconteceu uma coisa surpreendente. Da minha volta, o meu avião fazia escala no Rio de Janeiro, e morava aqui no Rio de Janeiro um grande amigo meu desde sempre, o Sérgio Mamberti. Nós fomos muito amigos em São Paulo, começamos a fazer teatro juntos, tudo isso, e o Sérgio Mamberti estava morando aqui no Rio de Janeiro. Ele falou: pô, cara, você vem aqui, você faz escala no Rio, então aproveita essa escala, você desce do avião, passa, é sexta-feira, passa o fim de semana aqui, e segunda-feira você vai para São Paulo. Eu achei ótima ideia. Eu vim, o avião parou no Rio de Janeiro, eu saltei na escala, fui para a casa dele, ele morava em Copacabana, para ficar o fim de semana, para voltar segunda-feira, e nunca mais eu cheguei em São Paulo. Nunca mais eu cheguei. Fiquei anos sem botar o pé em São Paulo. Muita coisa minha eu deixei para lá, deixei na casa onde eu vivia, deixei para o filho do dono da casa onde eu morava, e outras coisas amigos meus de São Paulo pegaram. Eu não pensei mais em São Paulo. Eu cheguei no Rio de Janeiro e, daí a pouco, o Rio de Janeiro me ganhou. Isso teve um fato que é muito importante e que foi determinante. Eu cheguei na sexta-feira, no domingo, que eu estava me preparando para voltar na segunda, eu recebi um convite para dirigir um espetáculo no Rio de Janeiro. Isso foi muito importante. Eu tinha já feito uma passagem pelo Rio de Janeiro, vamos dizer, meio incógnito e meio anônimo. O Abu Janra tinha um grupo de teatro, o Grupo Decisão, e era ele e um outro rapaz que dirigia, cujo nome eu não vou dizer, que não vem ao caso. E esse diretor, companheiro dele, tinha dirigido um espetáculo. Eu agora nem me lembro qual era o espetáculo, rapaz. Até ontem eu sabia, agora me deu branco. E o espetáculo não estava agradando aos atores. Era o Emílio de Biasi, o Sérgio Mamberti, a Sueli Franco. Era um elenco de pessoas, jovens atores interessantes. E eles estavam muito agastados com a direção do espetáculo. E eles não queriam estrear daquele jeito. Disseram que não estreariam, que não era possível fazer o espetáculo daquele jeito. Aí o Abu Janra pediu para mim, falou: você pode ir lá dar uma olhada, rapaz? Eu vim ao Rio de Janeiro dar uma olhada para ele. Olhei,
E realmente o espetáculo não tinha nome, a ruindade do espetáculo. Não existia nada. Os atores estavam jogados em cena, o diretor, coitado, não sabia o que fazer, tanto que ele nunca vingou como diretor, não era dele. E eu fiquei lá, ele sentado do meu lado. Aí eu perguntei para ele, fulano, eu posso dar uma mexidinha? Ele falou, não, fica à vontade. Aí eu levantei e dei uma mexida. Falei, vai para cá, vai para lá, faz isso, faz aquilo. E a coisa começou a tomar um corpo gigantesco. Os atores começaram a ver a melhora instantânea do trabalho, começaram a cair dentro e eu comecei a me entusiasmar. Daí a pouco o espetáculo era outra coisa. E também, quando eu olhei para a plateia, o diretor não estava mais ali. Ele saiu e não voltou mais. Entende? Então, eu, inevitavelmente, me apoderei do espetáculo e concluí o espetáculo, fiz um belo espetáculo, mas não assinei. Deixei o nome do diretor assinando, não assinei de jeito nenhum, e até hoje é ele que assina esse espetáculo. Só que eu não lembro, eu acho que era o Patinho Feio, do Coelho Neto, ou o Patinho Torto, uma peça do Coelho Neto, sobre uma mulher que era tratada como homem, ou um homem que era tratado como mulher. E era interessante hoje uma discussão interessante sobre sexualidade. Na época era uma comédiazinha de costumes do Coelho Neto. Então, eu fiz isso. Quando fiz, não estava mais o diretor lá e eu fiquei o diretor da peça. Isso deu notoriedade. A época era pequena, a cidade era pequena, o meio teatral era restrito, e se comentou muito desse cara que veio de São Paulo e, num instante, salvou o espetáculo, fez o milagre e tudo isso, e eu fiquei famoso mesmo sem ter assinado o espetáculo. De maneira que, quando eu, voltando de Belém do Pará, passei pelo Rio de Janeiro, alguém soube, aquele diretor que veio aqui e fez aquilo está aqui no Rio de Janeiro. E aí foram me convidar, Maria Pompeu. Ela foi lá me convidar, falou, eu sei, você fez isso, todo mundo fala bem, você não quer dirigir um espetáculo, não quer ficar aqui? E eu fiquei. Aceitei, eu não tinha nada que fazer em São Paulo. São Paulo não era um lugar que me atraía muito, eu fiquei. Eu queria te fazer uma pergunta sobre uma outra experiência, dessas tuas experiências que são assim impressionantes como essa que tu contaste agora. Mas é uma experiência muito pouco conhecida, talvez, em outros lugares do Brasil. O que será? E que está relacionada à tua estadia aqui, né? Ao tempo que tu residiste aqui em Belém e trabalhaste na UFPA, que foi a organização do chamado Festival Shakespeare. É um festival que foi organizado pela Escola de Teatro aqui da UFPA em 1964, durante a celebração dos 400 anos de William Shakespeare. Nós levantamos aqui algumas informações sobre esse festival. Que bom. Ele teve o apoio do British Council e vocês montaram vários espetáculos na sede da Assembleia Paraense. Foi. Espetáculos esses que ficaram sob a tua direção. Esse festival foi considerado por um colunista do jornal carioca Correio da Manhã, que na época era um dos principais do país, foi considerado como a mais completa contribuição que se fez no Brasil às comemorações do 4º centenário. Fecha aspas. Foram montadas cenas de Sonho de uma Noite de Verão, Otelo, Hamlet, A Megera Domada, A Tempestade, Ricardo III, Macbeth e O Mercador de Veneza. E, além disso, houve recitais de sonetos, canções, danças da Renascença, projeção de filmes e uma série de conferências feitas pelo professor Francisco Paulo Mendes, responsável pelas cadeiras de História e Teoria do Teatro lá no curso da UFPA. Então, esse festival te causou muitos medos noturnos, Amir?
Não, rapaz, você tá contando aí e eu estou recuperando essa memória. É maravilhoso, né? Que coisa. Nada, não, nenhum medo que eu imaginasse. Pelo contrário, foi uma coisa de um atrevimento muito grande fazer todas essas coisas. Montamos um teatro na Assembleia Paraense, entende? E fazíamos o espetáculo no espaço aberto. A gente não usava nem o teatrinho da escola, que era mínimo, nem usávamos o Teatro da Paz também. Eu não sei se eu não quis o Teatro da Paz ou se ele estava fechado, inacessível, mas eu certamente teria preferido o espaço aberto, multiuso, como foi esse que a gente fez na Assembleia Paraense, e fizemos lá um banquete de Shakespeare, né? Um banquete, um cardápio degustação do William Shakespeare, né? Eu não me lembrava que eram tantas cenas assim, mas foi tudo isso e era maravilhoso e eu ficava muito feliz. Isso daí só era possível porque eu estava em Belém do Pará, eu não tinha medo do Barradas. Em São Paulo eu tinha medo do Zé Celso, do crítico do Estadão, do crítico da Folha de São Paulo. Em São Paulo você tinha várias coisas que podiam te inibir um jovem diretor a trabalhar com liberdade. Aí não, eu era totalmente livre para fazer o que quisesse e ainda era estimulado demais pela Maria Silvia. Maria Silvia sempre me deu muita força, ainda tinha um apoio intelectual, erudito, do professor Benedito Nunes com seus livros na sua torre. Então, eu me sentia bem amparado. E eu fui fazendo, fiz tudo isso. Aí você falou agora, eu fiquei abismado, mas nada é mentira. Fizemos tudo isso, e olha, praticamente sozinho, não é? Uhum. Muita coisa, mas eu gostei muito, eu trabalhei muito aí no Pará, eu vivi muito aí, eu fico muito feliz. Eu fui feliz aí em Belém do Pará. E eu só não fiquei mais porque não dava mais para ficar. A Maria Silva falou a mim, tem um tempo que um forasteiro aguenta nos trópicos. E você já viveu esse tempo. Se você não for embora agora, você vai deixar sua barba crescer, você vai ficar de camiseta jogado numa rede, balançando para lá e para cá e não vai mais fazer nada. O trópico vai te matar. Quem não tem estrutura não aguenta, você vai ver. E ela tinha razão, eu sentia que eu estava no limite. Eu estava a ponto de ficar da rede e falar, deixa para lá, e ficar rodando. Ela falou, não faça isso, porque é muito perigoso. E era mesmo. Então, ela falou e eu me muni de coragem, de audácia, e vim embora para São Paulo. Acontecendo isso, que parei no Rio de Janeiro por acaso, nunca cheguei em São Paulo, e atendi ao convite para dirigir o espetáculo da Maria Pompeu, que era um musical chamado Receita de Vinícius. Era um espetáculo com músicas e poemas do Vinícius de Moraes, com ela, Maria Pompeu, tinha uma outra atriz, a Shulamite, e tinha o cantor Taiguara, que cantava as músicas. E eu fiz esse show, espetáculo show, e fez um sucesso muito grande. Muito grande mesmo. Foi no Teatro Miguel Lemos, aqui no Rio de Janeiro. Uma curiosidade, o espetáculo era para ser feito segunda e terça-feira no Teatro Miguel Lemos. De quarta a domingo, o teatro estava ocupado com o Tartufo, do Molière, interpretado pelo Jardel Filho e com a Glauce Rocha, dirigidos pelo Abu Janra. Top, o mais top possível. E eu, humildemente, fazendo Receita de Vinícius, showzinho, segunda e terça. Acontece que o Tartufo não foi bem. O espetáculo não foi bem recebido, não era atraente, por alguma maneira, para o público não foi, e aí o Abu Janra e o produtor, não sei quem era, tiveram que tirar o espetáculo de cartaz com todas essas atrações.
E aí que eu estava segunda e terça lá, me perguntaram se eu não queria fazer de quarta a domingo, então ocupar o lugar que ia ficar vago. Fiquei bem comigo, falei, vamos ver, então vamos fazer. Eles saíram, nós entramos, e foi instantâneo o sucesso de público de Receita de Vinícius. A gente começou a lotar o teatro, e a peça ficou em cartaz, não me lembro quanto tempo, mas fez sucesso, e eu fiquei mais reconhecido. Depois daquela peça do Patinho Torto, eu tinha mais um sucesso na mão. Na verdade, eu nunca tive nenhum fracasso muito forte que chegasse a comprometer a minha carreira, e principalmente no início da carreira. Eu tive, sim, um tropeço que eu acho muito grande e que, assim mesmo, os atores que trabalharam comigo dizem que não era, que foi a festa de aniversário do Haroldo Pinter, que eu dirigi para o Sérgio Brito. Eu tenho certeza que eu não sabia fazer aquela peça, não fiz, não soube, não sei do que se trata até hoje, mas eu fiz. Era uma peça com muita violência, uma pessoa violenta que chega num lugar e começa a agredir todo mundo. Era em plena época da ditadura no Brasil, eu achava que fazia sentido fazer uma coisa dessa, uma dominação externa violenta, massacrando os habitantes de uma pensão, de uma casa de aluguel, que era a Elza Gomes, que era a dona, e com a Renata Sorrá, o Cláudio Mazo, o Roberto Bonfim e o Sérgio Brito. E esse daí eu fiz bem sem saber o que eu estava fazendo, mas como estava muita repressão, eu trabalhei como se fosse uma peça brasileira. Eu botei música brasileira no espetáculo muito, e o cenário era um chão de tábuas lavadas, como essas casas que tem o chão de tábua, que a gente lava, aquela tábua vai ficando bonita, lavada. Eu gostava dessa textura, então eu fiz um trabalho com essas tábuas lavadas, igual o chão de uma casa brasileira qualquer, conhecida, né, de madeira, com tijolos, e com as lâmpadas em cima acendendo. Era bonito o espaço. E eu fiz aí até a peça do Peter, Festa de Aniversário. E tinha o Afonso Stuart e a Elza Gomes, dois atores magníficos, antigos, maravilhosos, que mais que ninguém sabiam como fazer um autor moderno como o Harold Pinter. Os outros eram Renato Sorrá, Roberto Bonfim, o Cláudio Mazo. Nós todos, até eu, apanhávamos muito para entender o Pinter, e eles não tinham nenhum problema. É para falar isso, aí eu falo, e falava e dava certo. Festa de aniversário. Esse é o que é uma peça minha que eu acho que não fez o sucesso tanto quanto as outras. Sabes que eu, na década de 90, estava no Rio e falei, Silvia, está passando do Banco do Brasil, na Fundação do Banco do Brasil, o Amir está dirigindo Sonhos de uma Noite de Verão. E ela disse, corre para ver, é brilhante a direção de ator do Amir, é uma coisa imperdível. E aí falamos do Festival Shakespeare, foi quando ela me contou algumas coisas desse festival. E eu já tinha, enfim, eu já tinha filho, mas eu dei um jeito e fui ver a montagem, que é a coisa mais bonita que eu já vi na vida. No Brasil encenado, com a Cláudia Abreu fazendo o papel. Foi uma experiência. E como a Silvia tinha razão, porque ela dizia, além de ser um grande diretor de ator, o Amir tem uma experiência com a palavra, com o texto do Shakespeare, que pouca gente tem. A compreensão perfeita do que o Francisco Paulo Mendes chamava a bondade humana, o perfeito acesso à bondade humana, transformar a palavra com o seu significado completo. E foi uma das coisas mais preciosas e lindas que eu já vi na vida, foi essa montagem da fundação lá do Banco do Brasil. Eu nunca te agradeci, eu não pude falar contigo no final, porque eu tinha que voltar para casa correndo para amamentar. E eu vou te dizer, foi uma experiência. Eu tive vários momentos contigo de poder apreciar a forma como que tu trabalhas, como tu diriges os atores, inclusive
Quando tu voltavas a Belém algumas vezes para o Alto do Sírio, para fazer o Galvez, o imperador do Acre, para montar projetos assim. E eu pude algumas vezes assistir os ensaios. Mas não só dando razão para a Sílvia cada vez mais, como aprendendo a admirar a tua capacidade de leitura do texto, da personagem, do tipo humano, colocar o tipo humano em cena a partir de qualidades que o ator já traz, que o ator tem. É uma coisa muito linda de ver. E a Sílvia falava disso. A Sílvia disse várias vezes para a gente, não há melhor diretor de ator do que o ator. Eu não conheço, ela dizia, no Brasil, o melhor diretor de ator. Então, essa propriedade e também essa confiança que os atores adquirem, né, contigo, que se entregam ao trabalho de uma maneira que depois a gente vê os mesmos atores em outros trabalhos e a gente vê que há uma regência inconfundível, né, da tua direção. Então, eu te agradeço esses momentos, sabes? Que também eu só acessei porque convivia com eles na Estrela e eles me apresentaram a você. Então, é isso, não tem pergunta, é só um comentário. Querida, só elogios para mim, eu fico muito agradecido, muito legal. Mas esse espetáculo, Sonho de uma Noite de Verão, era uma coisa muito bonita mesmo. E tinha um grupo de atores maravilhosos, era a Renata Sorrá, Cláudia Abreu, Tonico Pereira, o Pedro Cardoso. O Tonico não é? Pereira, exatamente. Era gente muito, muito interessante, o Ivo Fernandes, eu acho, e eu sei que eu fiz um trabalho muito, muito bonito. Eu gostava muito, muito da minha direção daquela peça. E fazer um Shakespeare ensolarado, não é? Iluminado, feliz, entende? De uma sensualidade muito grande. O espetáculo era muito bonito. Cláudio Mendes trabalhava comigo também, que é um ator maravilhoso que eu adorava. E o Elias Bauer fez um cenário muito bom para mim. Então, a gente tinha dois andares, cortinas que abriam, fechavam, as transições cênicas eram muito rápidas, abria a cortina, fechava a cortina, e era ao mesmo tempo que era um espetáculo de teatro, ao mesmo tempo era uma referência ao teatro, era uma citação de teatro, cenas que começam, cenas que acabam, cortinas que abrem, cortinas que fecham, e atores, esses atores, essas pessoas vivas lá dentro, né? Eu sempre fiz muito questão de ter seres humanos vivos em cena, seres humanos com 3 dimensões, entende? Na sua integridade, não é só frente, não é só costas, não é só perfil, inteiros, entende? 3 dimensões, cada ser humano está inteiro ali. E esse elenco era de pessoas capazes disso, meus amigos e absolutamente confiantes do trabalho que faziam comigo. Então, o nosso, vamos dizer assim, o nosso camarim era um lugar de felicidade. Era muito interessante. E era também o espetáculo uma desmistificação. Não sei se você sabe, mas o público, para assistir esse espetáculo, entrava pelos fundos do teatro, entrava pela entrada dos atores. Chegavam ali atrás, entravam pela entrada dos atores, iam no corredor, passavam no meio dos camarins, saíam, de repente, no meio do cenário, levavam um susto enorme, estar no cenário, olhava aquilo, aí olhavam na frente e tinha a plateia. Aí eles iam saindo do cenário, entrando, descendo para a plateia, desconfiados, que é aquilo tudo, mas já tinham vivido uma experiência definitiva em relação a tudo aquilo que estava ali. Quando eles olhavam para o palco, eles já tinham vivido o palco, tinham passado ali. Mal eles chegaram no palco, os atores já estavam lá, cantando, dançando, abrindo cortina. Era uma festa. Eu fazia espetáculos muito bons mesmo. Eu sei fazer espetáculo muito bom. Não tenho mais vontade de fazer, porque as condições todas, o lugar em que se meteu o teatro, o lugar em que se meteu o país,
o nível de produção, a possibilidade de você botar um elenco, como era esse Noite de Reis, isso não existe mais. Você não consegue fazer. E depois também as limitações da cena italiana, porque eu fui expandindo, já trocava o palco, a plateia, o público entrava pelo palco, ia para a plateia, às vezes eu tirei as poltronas da plateia, e não tinha mais o que fazer, já estava enlouquecido. E aí acabei, eu falei, foda-se, vou para a rua. Saí do teatro ali do Centro Cultural Banco do Brasil, com o meu grupo, tocando tambor, cantando, dançando, fomos para fora, e aí me expandi pela cidade inteira. Meu teatro se transformou na cidade onde ele vivia e nascia, e como é até hoje. Isso, para mim, foi uma matéria de redenção. O espaço aberto me salva, me salvou, me deu contato direto com aquilo que foi essencial para o Shakespeare, para o Molière, para os gregos, me deu contato com uma plateia heterogênea. Talvez as pessoas que nunca viveram isso jamais vão entender isso, mas ter contato com uma plateia heterogênea é muito importante. Não estou falando em quantidade, na qualidade da plateia, porque às vezes eu tinha 15 pessoas em volta de mim na rua, mas dessas 15 pessoas, elas eram altamente representativas da população da cidade, porque não era só um tipo de pessoa, eles não eram selecionados pela bilheteria, pelo hábito de ir ao teatro, entende? Pela postura cultural que determinado grupo social tem. Eles eram selecionados pelo interesse do que eles estavam vendo e ficar ali. Então, tinha de tudo, entende? Tinha menino de rua cheirando cola, tinha ladrão, prostituta, dona de casa, escriturário. Estava ali, eram 10, 15 pessoas, mas a cidade estava representada em torno de mim. Então, eu comecei a entender o que era representar para uma plateia heterogênea. Isso era muito importante. E comecei a saber também, a entender que o Shakespeare fez o teatro dele para essa plateia heterogênea. Cabiam 3.500 pessoas no Teatro Elisabetano. E toda a cidade estava representada ali, 3.500 pessoas. Então, tinha gente embaixo, em pé, tinha gente dos lados, tinha gente nos camarotes, tinha gente em cima, e cada setor desse representava um grupo social que estava ali representado. E eles faziam teatro para essa gente toda, entende? Então, entender isso foi muito grande. Aí comecei a entender também que o Molière ficou 15 anos nas estradas, caminhando, fazendo o teatro dele, e que ele também representava para uma plateia heterogênea. E depois fui ver o teatro grego também. No teatro grego, toda a cidade estava representada, não era só um setor da cidade, também representando para uma plateia com a formação mais diversificada possível. E quando eu fui fazer o meu teatro no meio da rua e encontrei essa plateia diversificada, eu entendi a força dos clássicos, entende? E eu entendi o sentido também do que é popular. Então, eu percebi a liberdade que o popular que tinha um texto como Shakespeare, e fiz e faço Shakespeare com essa força popular. E ele chega inteiro e qualquer pessoa absorve e gosta. Ninguém fala clássico é chato, não é? Então, clássico é popular, clássico é bom. Eu aprendi isso trabalhando com plateias heterogêneas. Uma plateia de 15 pessoas da rua me ensinou a importância que tinha essa plateia para produzir um texto como Shakespeare, o Molière produziu um texto como dele, o Lope de Vega produziu o teatro dele. Todos eles trabalhavam para plateias heterogêneas, eles não trabalhavam para um grupo social, para uma classe social. Eles tinham a chance de atingir o público de todos os lados. São clássicos, né? São populares. Então, ir para a rua me deu essa oportunidade, me abriu. Eu conto sempre um episódio... Fala. O teatro é, como diz a Viviane Mosé, uma vez a Viviane Mosé, falando alguma coisa sobre teatro, ela disse que é a celebração da vida, né? É o rito da vida, o teatro que você faz
a função do teatro hoje e sempre, principalmente nesses momentos como a gente passa, onde é preciso que a pulsão de vida seja acionada. Qual é a função do teatro? Mas o teatro é uma atividade essencial. E quando a cidade, o seu povo, a sua cidade, o seu país está sem teatro, isso é um sintoma muito grave de que alguma coisa na vida desse país está indo mal. Entende? Você mede a força de um povo pela qualidade do teatro que eles fazem. Eu acho que isso aí até o Garcia Lorca que falou uma coisa dessa. Mas o povo está vivo pela qualidade do teatro que ele produz, entende? Então, o teatro é uma manifestação muito importante. O teatro, se você quer usar uma imagem, o teatro é uma metáfora da vida. Que você vive todas as suas possibilidades, você é capaz de entender o teatro, porque também a vida é uma metáfora do teatro. Então, teatro e vida são coisas indissolúveis, são coisas inseparáveis, são coisas muito fortes, muito ligadas. Eu nunca consegui fazer um teatro que não tivesse isso. Teve uma época que gritava assim: eu não quero teatro na minha vida, eu quero vida no meu teatro. Entende? Não quero teatro, eu odiava teatro, não quero teatro na minha vida, eu quero vida no meu teatro. Se isso é possível, tudo bem com o teatro, mas se eu vou fazer um teatro que significa que eu estou me distanciando da vida, isso é doença, é esquizofrenia. Os atores deviam receber uma taxa de insalubridade por fazer o trabalho que eles fazem, porque é o caminho para a esquizofrenia, para a loucura, e os atores ficam meio loucos, meio doentes. Aí eu sempre aconselho: fuma um baseado depois do ensaio, você faz um ensaio que te dissocia totalmente de você, te coloca num lugar de loucura, entende? Você então fuma um baseado para voltar, cuidado, não vai ficar louco. Teatro pode ser muito insalubre, né? E os atores tinham que receber uma taxa de insalubridade por se submeterem a coisas absurdamente inexplicáveis que alguns diretores pedem aos atores que façam, que sejam. E os atores também acreditam nisso, não tem outra alternativa. Então, o teatro salva, mas também o teatro mata, se você bota não tudo souber bem. lidar. Tá certo. Amir, Nelson, você quer ainda falar alguma coisa? Quero agradecer, Amir. Muitíssimo obrigado pelo seu tempo, por esse café da manhã. A gente sabe que você tem agora compromissos importantíssimos com São Jorge, não é verdade? Já. Agora eu vou lá. A feijoada de São Jorge, é sagrado, feijão de São Jorge. Não deixe ele esperando, por favor. Não, Ogunhê. É um dia feliz meu, é o dia de São Jorge aqui no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é inteiro de São Jorge. E a cidade se transforma, as pessoas botam vermelho e branco, fica toda a cidade colorida, entende? Em homenagem a ele. Agora está misturado com o carnaval, mas ainda assim ele vai imperar. E nós gostamos muito, a minha casa é a casa de São Jorge. Eu tenho dentro da minha casa São Jorge do Alto, matando o dragão, e nós somos todos fervorosos adeptos do Jorge da Capadócia, é o nosso companheiro. Muito bem. Viva São Jorge. Amir, essa história, parte dessa história que nós conversamos hoje e que está no livro da Maria Sílvia, nós não conseguimos, aos poucos a gente vai somando os retalhos para tecer e contar de uma maneira mais linear esse início da vida de vocês aqui. Mas as pequenas mostras que a gente tem são de uma felicidade, são de uma beleza. A juventude de vocês foi de uma beleza, de uma potência tão linda de saber. Então, muito obrigada. A gente espera que esse documento fique na internet, vai ficar disponível para quem quiser assistir, assim como o livro é acessível para quem quiser.
Aliás, você gostou do livro? Eu nunca falei com você sobre o livro da Maria Silvia. Eu nunca você li disse que ele. Chorou. Chegou e você não teve coragem de ler. Eu fiquei emocionado. Agora, e você me mandou por e-mail, não foi? Não, eu mandei o livro. Você recebeu o livro. Onde será que está? Procura aí. Faz tempo que você mandou? Faz tempo. É isso. A minha mesa vai ficando um monstro que vai tomando conta de mim. Quero saber o que você achou. Agora fiquei curiosíssimo, ansioso para saber onde está isso. Nossa. Não, mas você viu porque você viu a sua foto. Você não leu, mas você viu a sua carta e gostou muito da foto que eu coloquei. A carta, que é você no portão, que você estava no portão com a Maria Silvia se abraçando. É isso mesmo, isso mesmo. Você viu. É verdade. Agora, olha, esse livro, que conta um pouquinho da história, e esses depoimentos vão construindo esse mosaico para que as pessoas saibam um pouco como foi esse período aqui. Eu te agradeço muito a disponibilidade, eu sei que o seu tempo é precioso. Muito obrigada. Eu é que agradeço também. Espero te rever em breve. Também. Aqui ou aí em Belém. Eu quero ir em Belém. Venha para o Círio. Eu também quero reforçar a importância do trabalho que vocês fazem. Eu fico tão emocionado com as pessoas que se dão ao trabalho de registrar as coisas, de manter viva a memória. Isso é tão importante. Eu não sou um registrador das minhas coisas, tem muita coisa escrita, mas tudo espaço. Aí, quando vem alguém e junta tudo, me deixa muito feliz. Vocês são esse tipo de pessoa. Eu tenho o Cláudio Mendes também, um ator que é meu amigo, que também tem feito esse trabalho de juntar textos meus. Tem o Tiago Bechara também, que é outra pessoa que eu nem conheço pessoalmente, só através de correspondência virtual, que também está fazendo uma biografia minha. Imagina só que coisa. Maravilha. Então, olha, eu quero. Eu quero. Vai ter, vamos, se Deus se quiser. Ele precisar de ajuda, ele pode falar comigo que a gente eu dá vou material falar se ele precisar. Ele disse que ele está desesperado, que, em princípio, ele já tem mais de 600 páginas da minha biografia. Olha. Que ele não sabe como fazer para cortar. Longa e bela vai ter vida. que cortar, senão ninguém lê, né? Então, para ti. Tchau. Beijo grande, Nelson. Tchau, André. É um prazer Beijo grande. E quando puder, me levem para Belém do Pará. Eu sinto tanta falta. Tá bom? Trago, sim. E fala para ninguém estragar a estrela. O que tem lá na estrela agora? Não sei, amigo. Você não sabe também? Meu Deus, eu tenho medo, Andréia. Eu tenho também. É um lugar tão precioso para a cidade, é um lugar sagrado. Muito precioso. E é precioso não porque eu convivi lá, eu sei a importância daquele lugar para que as pessoas tenham aquela referência. Tudo, para a cidade inteira. Era um grande valor. Muito grande. Tomara que esteja bem, Andréia. Assim que puder, a gente se vê, vai ser um prazer, meus amigos. Tá bom? Igualmente. Beijo. Grande beijo. Se cuidem, tá? Tá bom. Tá. Você também. Tchau. O sangue de Jesus tem poder. Fui!